bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje temos como tema o texto Referente, de Oswald Ducrot. Como subtema para o nosso trabalho, temos o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem. Este trabalho é uma organização dos mestrandos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Programa de Pós-Graduação em Letras, Cultura, Educação e Linguagens. Como linha de pesquisa, temos Linguagens e Educação. Disciplina Estudos da Linguagem, semestre 2020.1. Sob a orientação da professora doutora Fernanda de Castro Molde. Os componentes do grupo são Catiane Lírio Rocha, eu, Graziane Jesus de Souza, Juliana Carvalho Lessa de Oliveira, Mary Christian Gomes de Almeida Soares, Rosana dos Santos Soares e Poliana Freire dos Anjos. Como referência, o próprio texto de Oswald Ducrot, Referente, Enciclopédia, Linguagens e Enunciação. Esse trabalho, a professora Fernanda, ela pede que a gente sumarize, na verdade, qual seria a possibilidade, né, que mais se adequasse ao texto de Ducrot, Referente. Então, qual o subtítulo mais sumariza o texto Referente de Ducrot? Então, nós temos aqui 3 possibilidades para o nosso grupo. Possibilidade 1, possibilidade 2 e possibilidade 3. A possibilidade 1, o referente, a relação palavra-mundo historicizada. Possibilidade 2, referente, o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem. E possibilidade 3, referente, realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir. O nosso grupo ficou com a possibilidade 2, visivelmente, para que a gente pudesse defender essa possibilidade. Mas, no decorrer do nosso trabalho, iremos justificar o que realmente a maioria optou. Então, vamos à possibilidade 1. Oi, gente, colegas e professora. Eu fiquei responsável, junto com Rosana, de apresentar as nossas escolhas de possibilidade, que no caso foi a possibilidade 1, referente à relação palavra-mundo historicizada, o subtítulo, no caso. E nós duas vamos defender o porquê da nossa escolha desse subtítulo. E eu vou começar pela minha defesa. E, para isso, eu vou trazer um fragmento do início do texto de Ducrot, em que ele diz: a palavra não se apresenta, não se pode apresentar como criadora. Pelo contrário, exige ser posta em confronto com o mundo que possui uma realidade própria. Então, foi a partir desse fragmento que eu construí a minha ideia de palavra-mundo historicizada. Claro que logo depois que eu terminei de ler o texto, e eu reparei na escolha dele de autores para trazer o conceito de referência e referente, que eu deixei essa relação mais forte de palavra. Eu não consegui nem me desprender disso. Mesmo após, e eu acho que Rosana também, após a gente ler as outras possibilidades dos colegas que defendem a 3, principalmente, que foi, já trazendo um spoiler do nosso trabalho, a possibilidade 3 foi o consenso do grupo. Só que eu e Rosana ainda estamos presas à nossa escolha, né, Ró? Isso, porque essa parte histórica falou bem forte, né, nas nossas escolhas. Para mim, essa parte histórica. Assim, relevante. O texto todo é construído baseado em autores que eu acho que até segue uma ordem cronológica mesmo, né? Aqui mesmo, ele traz no início do texto, já indo para o desenvolvimento, Descartes, ele traz Frege com
o artigo Sentido e Significado, que ele fala que o mesmo referente pode ser representado de diferentes maneiras, e é algo que vai ser trazido aqui durante a nossa apresentação, né? E outro autor que ele traz, que é bem conhecido de nós da parte de linguística, é Saussure, que meio que se opõe para essa ideia de Frege de as diversas maneiras. Ele fala que o referente aparece de forma negativa, vazia, onde o significado não deve ser confundido, portanto, ele é meio que irredutível, né? Então, para mim, essa escolha de fragmentos históricos mesmo para Pirandello, que ele traz a peça para mostrar isso de referência e referente. Deixa eu ver quem mais. Pedro Spano, no século VIII. Ele traz Platão, Sócrates, enfim. Ele vai da filosofia à linguística, assim, bem marcando historicamente. Então, é isso que me fez escolher esse subtítulo. E você, Ró? Então, como vocês puderam ver, né, essa Rosana, né, a partir dessa explanação de Juliana, eu percebi que eu também fui guiada muito por essa parte histórica, né? E essa palavra historicizada me chamou muita atenção. Então, eu escolhi essa opção, né, a relação palavra-mundo, historicizada, porque para mim, né, quando eu li ali na individual, né, respondendo os dirigidos individualmente, eu percebi que para mim era o que tinha mais abarcava a essência do texto de Crow. Porque primeiro, a princípio, né, por esse texto, como esse trecho, por ser composto, né, por essa relação palavra-mundo, já induz para aquele que vai pegar e vai ler o texto, porque o título é o primeiro que a gente bate o olho e lê, né? Então, assim, essa relação palavra-mundo induz já para aquele leitor, né, que o autor ele já irá apresentar uma comparação entre esses dois universos particulares, né, no qual, depois de ler, a gente vai perceber que é esse mundo da palavra e esse mundo mesmo, e aí dentro está a necessidade de referir, né, que está justamente nas outras duas possibilidades. Então, em segundo plano, como o Júlio colocou, essa questão que me prendeu muito a escolha dessa primeira opção foi essa palavra historicizada, né? Por quê? Porque vai marcar o modo como ele vai desenvolver essa relação. Ou seja, quando o autor ele escolhe, como o Júlio acabou de dizer, por exemplo, fazer a diferenciação de sentido e referente, ele considera o seu percurso histórico, né, por meio das diferentes nuances conceituais dos diversos autores, como o Júlio trouxe, ele narra essa relação palavra-mundo, ele faz essa historicização mesmo. E eu acho que isso é o que traz a complexidade que a professora enfatizou no início dessa atividade, né? Que ela diz, gente, são textos curtos, mas são textos complexos e densos, não se enganem, né? Então, assim, essa historicização, essa característica da escrita dele, do texto dele mesmo, né? Da construção textual mesmo, que me fez escolher esse subtítulo, no caso, né? Se fosse, acho que um título, talvez eu ficaria com o 1 com 3, que realmente depois em grupo a gente viu a relação, né? Exatamente. Mas como subtítulo inicialmente, assim, de maneira individual, eu escolhi esse daí junto com o Júlio, e eu pude perceber que o que ela traz nesse primeiro slide, né, da fala dela, e nesse segundo casa, realmente, assim, os argumentos. Eu acho que as nossas escolhas e os nossos pontos de vista se complementaram, né? Acabaram sendo, apesar de ser o mesmo subtítulo, a gente trouxe de duas maneiras diferentes, né? Eu acho que é um texto muito preso à história, e eu acho que isso que a professora já nos alertou de ser um texto denso é porque justamente algum de nós, e eu acredito que a maioria, eu me incluo, não tem essa referência. Eu não sabia quem era Pirandello, eu não sabia quem era Frege, enfim. O mais legal da atividade foi perceber que, mesmo com a escolha diferente, eu acho que todas as escolhas de subtítulo acabam se complementando. Não é que tenha um certo ou errado, ou que a minha de Rosana tenha sido a escolha certa. Mas eu acho que o interessante é justamente a gente perceber que há vários viés no texto que a gente pode considerar, entendeu? Para essa relação da palavra mundo, a realidade e tudo mais, a linguagem. Eu acho que tudo deve ser considerado e ser relevante. Mas, realmente, a minha perspectiva do texto foi uma perspectiva histórica. Essa relação histórica mesmo. Eu também me centrei muito nessa parte aí, mas como tu falou, Júlia, muito da questão da perspectiva de cada um, né? A gente foi vendo isso quando a gente foi interagir, né?
nos grupos. E assim, considerando que nenhum integrante escolheu a possibilidade 2, né? E aí já deixa a gente um pouco mais limitado. Isso, verdade. Porque a gente ficou, as 6 integrantes ficaram presas ao seu subtítulo, excluindo a possibilidade 2, né? Verdade. Pois é. Foi basicamente isso. Eu acho que mais para frente, com as outras apresentações, a gente vai perceber essa conexão entre todos os subtítulos, assim, a relevância de todos mesmo. Exatamente, Ju. Tanto que, se a gente for observar, a professora Fernanda, ela coloca possibilidades, né? Então, possibilidade 1, possibilidade 2 e possibilidade 3. Então, cada uma de nós pode, na verdade, ter uma visão, né, diferenciada de acordo com cada tópico. Eu acho que, no fundo, cada tópico desse, ele tem, na verdade, uma relação direta com o texto de Crow, né? E o mais interessante, que vocês falam da possibilidade 1, né? Logo em seguida, com a possibilidade 2, que foi a opção, né, que a gente teve aí disponível para o nosso grupo, nenhum de nós escolheu essa possibilidade. Né? Então, assim, a opção 1 e a 3, né, tiveram pessoas que escolheram realmente, mas a 2 aqui no caso, né, o referente, o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem, nenhuma de nós escolheu. Mas aí, logo... Mas a gente tem que deixar claro também, né, que a gente conseguiu se desprender um pouquinho para a possibilidade 3, que foi o consenso do grupo. Me abriu esse novo olhar no texto, entendeu? A realidade, linguagem, necessidade de referir. Me trouxe o outro lado do texto, não só o lado histórico. Eu acho que para a Rosana também foi assim, né, Ró? Isso, sim. Apesar de ainda ficar presa na minha e ver uma lógica, eu consegui me abrir para as outras também, essa possibilidade de enxergar essa relação. Porque a gente, apesar de não ter escolhido a 2, a gente discutiu a possibilidade 2. Rosana até articulou um argumento para defender a possibilidade 2, só que o mais lógico foi a gente ficar com a possibilidade 3, porque a maioria conseguiu trazer esse lado do texto para a gente, entendeu? Exatamente. Foi além, assim, a gente passou por todas as possibilidades, de um jeito ou de outro, considerando que não tem nenhuma certa, nenhuma é melhor, nenhuma é pior e tudo mais. Então, a gente vai dar continuidade, então, agora a possibilidade 3, com a discussão também, né, desse tópico com os demais integrantes do grupo. Obrigada, gente. Nada. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vou explanar, né, o motivo pelo qual escolhi a possibilidade 3 da questão de Crow, que é a realidade, linguagem e a necessidade de referir. Então, o subtítulo que mais se aproxima da sumarização do texto de Crow é essa, a possibilidade 3, né? Realidade, linguagem e a necessidade de referir. Pois esse subtítulo apresenta, ao meu ver, algumas palavras-chave para uma explicação sobre referente de um discurso que é, segundo Diderot, não a realidade, mas a sua realidade, o que o discurso escolhe como realidade. Também ele aborda que aquilo a que nos referimos é aquilo de que falamos através da linguagem. Então, se falamos de algo, estamos nos referindo a algo. Então, essa foi a escolha que mais se aproximou, né, em relação à sumarização do texto de Diderot. Ok, Mary, obrigada aí. Obrigada a você. Vamos à possibilidade, então, aqui. A mesma, né, Grazi? Você escolheu aqui. E fala um pouquinho para a gente. Certo, Kátia, obrigada. Olá, colegas, professora. Vou falar para vocês justificar a minha escolha pela possibilidade 3, uma vez que a escolha desse subtítulo foi mediante a compreensão
de que, à medida em que o referente é o objeto das intenções inerentes à fala, ele ocupa a situação paradoxal de estar dentro e fora dela. Assim, aquilo que referimos é aquilo de que falamos, como Mari colocou. A necessidade de referir surge quando a realidade exige de nós um posicionamento, o qual transformaremos em palavras. A linguagem, sendo um complexo sistema de relações, não só representa a realidade, mas também, por meio dela, o falante mostra sua realidade. Dessa forma, vejo que o subtítulo referente, língua, linguagem, e a necessidade de referir contempla o todo do texto. Por falar em palavra, ontem eu estava lendo um poema de Conceição Evaristo, intitulado De Mãe, que dizia em determinada parte o seguinte: foi mãe que fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Muito profundo, o poema inteiro. Este trecho, por falar em palavra, eu destaquei para poder trazer a vocês, de modo que o poema, e principalmente esse trecho, me fez pensar que Conceição, ao assumir este lugar de fala, ela nos faz refletir não somente pelo lado emocional do poema, mas também acerca do poder da palavra. E nós sabemos que as palavras são revestidas de significados, e estes são assumidos no discurso. O texto de Diderot define referente como mundo construído no discurso, e este referente não pode ser dito em outro discurso a não ser o discurso que ele é referente. Então, sendo assim, a minha escolha pela possibilidade 3 também é mediante ao fato de que eu vi neste subtítulo, além da sumarização do texto, uma reflexão inicial para o leitor, para aquele que nunca teve acesso ao texto, Kátia. Muito bem, adorei. Contempla aí totalmente aí essa possibilidade 3, né, Grazi? Muito bem. Eu trouxe aqui também, no caso, tentando justificar, né, essa possibilidade 3, que foi a minha, né, a escolhida, né? E eu coloquei aqui que a melhor escolha, né, de referência seria essa, né, realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir. Então, eu coloco aqui, ó, se o ato de fala emitido segue uma lógica de tempo, ela, portanto, será pautada através do que digo, do sentido que dou às palavras e tudo acerca dela. Então, a língua, linguagem, se baseia na realidade do ser, que é a real necessidade de se referir-se a ela através do uso do discurso, dando, portanto, a possibilidade, através da linguagem, a referência desse objeto. Então, a realidade aqui vai muito de cada um, né? De cada pessoa, de cada falante. Então, ela vai se basear, essas palavras, o sentido delas vai ser de acordo com cada pessoa que está emitindo essa fala. Então, eu achei muito interessante esse tópico. Dos 3, foi o que mais realmente eu me aproximei. É claro que os demais também tiveram a sua devida importância, certo? Então, a gente dá continuidade com a fala de nossa amiga Polly. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estarão me assistindo. Bem, eu escolhi a opção 3, né? E vou justificar por quê. Então, quando nos foi dada a opção 3, referente, realidade, linguagem e a necessidade de referir. Eu vou ler um pedaço da minha citação, né? Para poder depois, então, fazer o comentário. E ao final eu digo, ao definir referente, disse que, desde que haja um ato de fala, um dizer, uma orientação necessária para aquilo que não é o dizer,
é a esta orientação que podemos chamar referência, chamando referente ao mundo ou objeto que ela pretende descrever ou transformar. O autor justifica a relação de indissociabilidade entre os elementos realidade, linguagem e a necessidade de referir. Bem, quando ele fala, né, que a referência, ao chamar referência, né, chamando referente ao mundo ou objeto que ela pretende descrever ou transformar, a gente vê que esse referente ele está intimamente relacionado ao mundo, né, e às nossas referências. Então, quando se fala do referente, está falando dos nossos referentes, né? E isso aí está intimamente relacionado também com o fator cultural, né? Então, assim, o meu signo, que representa carro, em português, ele é diferente do signo carro em inglês, é diferente do signo carro em francês ou qualquer outro idioma, né? Ou até mesmo se trouxermos para uma relação, para uma situação mais próxima, foi até jocoso, eu tinha uma colega mineira, e aí, quando a professora nos pediu uma grafite, né? Nós fomos e voltamos 3 vezes, porque o nosso referente é diferente. Então, assim, grafite, lapiseira, Eu tive esse entre problema, a mesma mineiro, coisa, viu, Polly? Esse mesmo problema aí. né? Entre mineiro e baiano é diferente. Então, assim, isso pode gerar situações, mas que é facilmente compreendida porque a nossa realização de referência é diferente a depender do contexto social, né? Ele vai modificar o nosso significante. Por enquanto é só. Depois iremos travar uma nova relação, um novo comentário a respeito dessa questão 3. Em breve. Até mais. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Bom, então, qual a possibilidade que melhor sumariza o texto para o grupo? Então, dessas 3 possibilidades que foram apresentadas, né, a possibilidade 2 foi a possibilidade que a professora Fernanda ela nos deu para que a gente pudesse justificar, certo? Então, a possibilidade 2 é o referente, o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem, mas a maior parte do grupo fez a escolha do referente 3, a possibilidade 3, que é a realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir. Então, apesar de termos realizado essa atividade, arguindo a favor, né, da segunda possibilidade, referente, o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem, a maioria dos componentes da equipe optou pela terceira opção, referente, realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir. Então, logo a seguir, vamos realmente justificar, né, o motivo pelo qual escolhemos essa possibilidade. Inclusive, houveram, né, colegas que optaram pela possibilidade 1, mas que migraram para a possibilidade 3. Então, eu passo a palavra aí para a nossa colega Rosana, para justificar essa possibilidade 2, que foi a opção que a professora nos deu. Bom, gente, olá, gente. Então, como o Cátia muito bem colocou, foi uma opção que a gente defendeu, que a gente encontrou uma relação também, embora ninguém do grupo tivesse, né, escolhido. Então, de acordo com nossas reflexões, né, e essa segunda opção, né, a possibilidade 2, o lugar da linguagem no homem e do homem na linguagem, ela também se adequa, né, como subtítulo do texto de Crow, porque, primeiro, né, ela nos mostra que é no e pelo ato de referência que um universo particular entra no outro, né, ou, em outras palavras, é essa possibilidade única de referir constitutiva do discurso que nos torna acessível a criarmos outras realidades, né? Que ele vem falar de realidades múltiplas, né? Já que um referente ele pode ter vários locutores. Então,
e de nos inserirmos enquanto humanos no mundo da linguagem, à medida que fazemos o uso da palavra, né? Logo da referência. Então, essa possibilidade única de referir, né, por meio da palavra, que nos torna, que nos dá a possibilidade de transitar nesses dois mundos, né? O mundo da linguagem, o mundo da palavra, né? E o mundo em si, posto aí como está. Então, assim, né, entendemos que essa referência é o lugar, né, de intersecção entre o mundo da linguagem e o mundo onde as coisas acontecem, seja ele fictício ou não. Então, fazendo uma relação entre esse mundo, né, e a palavra, Diderot nos diz que, ainda que seja a melhor forma de descrevê-lo, né, por meio da palavra, não se pode esgotá-lo, pois este mundo vai além do dizer. Então, como ele nos descreve, né, numa citação já que ele traz no concluir mesmo do texto, ele diz o seguinte: o paradoxo central constitutivo da comunicação linguística, enquanto tal, é que a palavra, por um lado, ela não pode não conter uma referência a qualquer coisa de exterior, por outro, constituindo e não simplesmente dizendo, e ele enfatiza, né, constituindo e dizendo respeito a um objeto. Por outro, não simplesmente dizendo respeito a um objeto, projetam num mundo distinto dela, mas que não pode esgotá-lo pelo discurso dizivo e indizível. Então, nessa conclusão dele, esse fragmento nos mostra desse caráter duplo da palavra, né? Desse caráter, assim, que ela trata de uma realidade fora dela, ela é obrigada a reportar algo fora dela, e, ao mesmo tempo, é a melhor forma que a gente tem de expressar esse mundo, né? Mas que ela não tem condição de esgotá-lo, por isso o indizível também que ele traz, né? Então, apesar de o grupo não ter escolhido essa possibilidade 2, a gente encontrou essa relação desse ato de referir, né? Como a possibilidade que a gente tem de fazer a linguagem, né? De fazer o mundo, né, da linguagem, estar no mundo da linguagem e a linguagem nos constituir também. Então, encontramos sim essa relação, né? O lugar do homem da linguagem, na linguagem nesse homem se dá aí por esse ato de referência que ele traz. Uhum. Muito bem, obrigada aí. Então, partimos aí para a possibilidade que a maior parte do grupo escolheu, que o referente, realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir, né? Então, aqui, como o grupo ele optou por essa terceira possibilidade, né, que seria a que maior sintetiza esse texto de Diderot, pois apresenta palavras para uma explicação sobre referente de um discurso que é, segundo o autor, não a realidade, mas a sua realidade, o que o discurso escolhe como realidade através das palavras e da linguagem. Como a finalidade da palavra é ser externada, uma vez que o seu valor depende de uma realidade independente do discurso. Ao definir referente, disse: mas, desde que haja um ato de fala, um dizer, há uma orientação necessária para aquilo que não é o dizer. É a esta orientação que podemos chamar de referente, ou referência no caso, né? Chamamos referente ao mundo ou objeto que ela pertence descrever ou transformar. Então, é justamente a realidade que cada um, né, de nós temos, né, ao utilizar essa própria linguagem, né, a questão de referir-se. Então, cada um de nós referimos a um determinado objeto, determinada palavra, né, de maneira diferenciada. Bom, essa imagem aí, a Mary pode falar um pouquinho, né, Mary? Com relação a essa imagem. Isso, Kátia, obrigada. Okay. Olá, pessoal. Aí, dando continuidade para exemplificar a possibilidade 3, né, temos aí 3 imagens assim representando pessoas utilizando a linguagem para se expressar. Então, na primeira figura, a primeira pessoa, né, ela utiliza a visão para observar um determinado referente, sendo que esse referente já existe nesse indivíduo. E para ele, esse alvo aí, esse referente, pode ser uma mexerica.
né? Inclusive, nesse alvo, a gente pode pôr, inclusive, o nome como bergamota. E aí, depois, eu vou continuar explicando aí. Na segunda imagem, que representa a segunda pessoa, ele utiliza a fala para referir-se ao referente que está no alvo. E para ele é o quê? É uma tangerina. Esse referente também já existe nele. Na terceira pessoa, que está aí apenas sinalizando, né? A gente só observa as mãos, os braços e as mãos, sinalizando para o referente que está no alvo. Para ele é o quê? Uma POCAN. Então, isso significa que cada um deles já tem esse referente e o referente que está no alvo é apenas um, mas cada um deles vem de forma, se referem de forma diferente para essa figura que está no alvo, que, no caso, como eu falei anteriormente, pode ser a bergamota, mas para a primeira pessoa pode ser uma mexerica, para a segunda pode ser uma tangerina e para a terceira pode ser a pocã. Cada um deles refere-se de uma maneira diferente, né? Tem a sua especificidade. Então, o alvo é o objeto das intenções inerentes à fala, que aí representa para cada um de uma maneira diversificada. E se Júlia quiser... sim. Eu quero falar que, para mim, essa imagem de Mary sintetizou muito a possibilidade 3, que eu, de princípio, eu e Rosana ficamos com a possibilidade 1. Eu me identifiquei muito com a imagem porque, de acordo com a minha realidade, POCAN, por exemplo, é um referente que eu não tinha conhecimento. Ele não é um referente que eu tenho uma referência. É um referente que eu, numa conversa, a partir do momento que alguém utilizasse esse termo, POCAN, eu não iria reconhecer, ia estar fora da minha realidade. E eu achei interessante isso, como Mary trouxe da bergamota, que é um referente específico de uma região, do sul e do sudeste, né, Mary? É um referente utilizado em uma região específica, e isso é algo que pode ser trazido, essa imagem pode se adaptar a diversos exemplos, do aipim, da macaxeira, que é um referente que é utilizado de diversas maneiras, apesar de ser um referente único, entendeu? Esse bergamota mesmo, Ju, eu nunca tinha ouvido falar. Para mim é novidade. Pois é. Eu só reconheço isso porque o interessante é esse, que a gente está numa realidade que a gente convive com diversas realidades. Aqui em casa mesmo, eu sou de Salvador e meu pai é de São Paulo, então eu estou em contato com diversos termos de maneiras diferentes. Essa referência, assim, plural, se podemos dizer. E Polly também tinha trazido o exemplo do... Você continua aí, Polly, que foi legal o exemplo que você trouxe. Eu estava comentando da outra vez justamente dessa essa diversidade cultural do Brasil, né? Que influencia nas escolhas lexicais. E quando você falou, né, sobre a questão de você ter estudado na UFBA, eu me lembrei de um projeto que eu havia participado de palestra, lido a respeito, que é o Atlas Linguístico do Brasil, coordenado pela professora Jacira Mota. E nesse Atlas, ela traz, né, justamente essa questão de você ter referencialidade diferente a depender da região, ou em uma mesma região, você ter uma confluência em determinadas partes daquela cidade, né? E que, por conta disso, você vai denominar um mero pão de sal, a depender da região, como pão Jacó, né? Pão de sal, pão cacetinho. Se você for para a região norte do Brasil, vai ser pão massa grossa, né? Então, a depender da diferença regional, da diferença de idade, né? Como vocês colocaram, acho que foi até você, Ju, que citou, né, que mexerica, quando você ouviu falar esse termo em Salvador, foram pessoas de mais idade, né? Exatamente. Utilizando essa palavra. Então, todas essas interferências, né? De idade, região, né?
tudo isso vai criar referência e referentes diferentes. É justamente isso do referente ser colocado em realidades diferentes, né? Cada realidade única, de uma pessoa de um lugar X, de uma idade X, traz a unicidade do referente, colocado em exposição com o mundo mesmo, com uma conversa e tudo mais, um diálogo. Inclusive, eu tive uma questão, não vou dizer que é problema, mas eu morava numa cidade chamada Eunápolis, no sul da Bahia, e minha vizinha, né, uma vizinha de rua, ela normalmente ela convidava, né, sempre pessoas para poder comer, né, as coisas que ela fazia em casa. Era uma pessoa muito bondosa. Mas, assim, com relação a alguns termos que eu utilizava, né, dando realmente a questão do referente, né, o nome em si, por exemplo, a palavra canjica, ela realmente entrava em confronto comigo com relação a isso, né, dizia que realmente a palavra era o que ela queria referir, e eu falava sempre, olha, você já tem 17 anos que mora aqui no sul da Bahia e você é de Vitória, mas você já mora aqui muitos anos, então você já deveria ter se habituado com determinados termos, né? E eu não sou obrigada, na verdade, a utilizar o seu termo, mas você é obrigada a entender também, no caso, que você mora aqui nessa região. Então, cada região tem a sua forma de falar, seus dizeres, né? E as palavras que você tem como referência. Então, assim, só essa questão que é algo que a gente convive, né, diariamente. São palavras que... Mas aí é que está a riqueza dos referentes. É o que eu acho que é o que traz graça e traz essa singularidade do Brasil, desses regionalismos, que a gente depois vai conhecer como referente. Com alguns termos, aqui perto, em Uruçuca, uma vez eu fui comprar, né, nessas merceariazinhas e tinha escrito Juju. E eu falei assim, meu Deus, que isso? Por que não bota geladinho? Mas justamente o estranhamento, Kátia, porque geladinho, por exemplo, é geladinho aqui na Bahia, é chup-chupes em outro lugar e por aí vai, entendeu? É o estranhamento normal do ser humano de lidar com o diferente, mas a gente acaba se acostumando. Eu digo assim, para mim que trabalho com isso, né, com a questão da linguagem em si, para mim é mais fácil, mas talvez assim para outras pessoas, né, outros falantes, não seja da mesma forma, né? Tenham realmente uma dificuldade de referir. Ou então, ao contrário, os falantes seja mais fácil para os falantes que estão em contato com isso diariamente. Por exemplo, eu que sou uma pessoa formada em letras, não sabia o que era POCAN. Para algumas pessoas isso pode ser um absurdo, entendeu? Não saber o que é mexerica, não saber o que é bergamota. Mas não, é tudo normal, gente. É porque a gente não está acostumado com... Justamente essa coisa que o de Crow traz no texto, de reconhecer o referente, de ter essa... Pode falar, Mary, desculpa. Desculpa, Ju. Não, pode falar. Isso faz parte da significância da língua também, nessa variação que estamos falando. Da mesma forma como a Libras, né? Que falamos anteriormente, que a Libras ela tem a sua variação também de cidade para cidade, de estado para estado, assim como a língua portuguesa tem sua variação ou qualquer outra língua. Então, essa variação, essa diferença de referentes, de referência para um mesmo referente, faz parte da língua. A Libras mesmo tem... Cada pessoa tem o seu sinal, né, para dizer o seu nome. Aí mostra como é singular e ao mesmo tempo plural a possibilidade de referente em todas as línguas, eu acho. Eu mesmo, viu, Ju? Eu tive alguns alunos aqui que moravam aqui, no caso, em Ilhéus, e eram de bairros diferentes. Então, os sinais que eles emitiam, né, que eles utilizavam para fala, era totalmente diferente um do outro. Então, eu ficava assim, sem saber qual é realmente o sinal, né? Então, realmente a referência de cada um é distinta, né? Cada um tem a sua, de acordo com a sua realidade, né? De acordo com o que realmente vivencia.
Uhum. Então, realmente, Com seu conhecimento de mundo, é isso mesmo. por isso que a gente escolheu, na verdade, essa possibilidade 3, né? Que a gente acha que seria a que mais condiz com esse texto de Ducrot. Apesar de Todas que... sintetizam, mas só que Exatamente. essa realmente tem essa particularidade. Eu achei incrível essa imagem de Mary. Para mim, ela resumiu a possibilidade 3 assim, de maneira objetiva. Eu consegui entender o que o texto quis dizer, através dessa imagem. Concordo também, Júlia. Foi bem ilustrativa mesmo. Trouxe tudo. Resumiu, assim, para uma pessoa que não leu Ducrot e depois de ler, mesmo assim não consegue entender, a partir do momento que ela tem contato com essa imagem, ela consegue ter o insight mesmo do que o texto quis dizer. É verdade. Foi uma ilustração bastante didatizante, realmente. Bem objetiva. Você quer acrescentar alguma coisa, Polly? Na verdade, foi um insight, né? Como a professora nos instigou nesse sentido, que pudéssemos trazer insight. Quando ela passou o plano, né, dirigido de estudos, ela nos solicitou que primeiro tivéssemos contato com Benveniste, para depois, então, irmos para Ducrot. E aí, quando eu estava fazendo a reflexão, né, a respeito de justificarmos a opção 3, eu estava lembrando que, como antes havíamos lido Benveniste, né, e para ele a linguagem é um sistema de signos socializados, né, ou seja, seus elementos só adquirem significado quando estão inseridos em um contexto, né, de inter-relação, porque cada signo por si só ele não possui um significado relevante. Então, assim, essa definição que a gente já tinha trazido de Benveniste, pelo menos no meu caso, né, também contribuiu para a escolha dessa terceira opção, né? Porque essa questão da socialização, a referência ela ganha, a palavra, o signo, ela ganha significado, né, através de uma socialização. Como eu havia trabalhado, né, dito na participação anterior, a professora no ensino médio ela solicitou uma grafite e minha colega mineira foi até jocosa a situação, porque para um baiano, que é grafite e lapiseira é diferente, né? A referência para um mineiro. Exato. Então, houve, assim, a professora ter solicitado uma coisa e ela ter entregue outra. E aí ter que voltar e de novo, né? Na terceira vez foi que ela falou, poxa, ela mesmo falou, poxa, mas não foi assim que eu aprendi, lá em Minas é diferente. Então, essa importância da socialização, né? Que Benveniste já trazia, né? Essa questão da realidade, né? A sua realidade, a sua referência, ela vai ser modificada, né? A depender da região, e aí a gente já estudou em sociolinguística todos os fatores, né? Como é que é? As variações diatópica, diastrásticas, então, assim, tudo vai interferir, né, na escolha lexical. Às vezes o momento para quem que você o ambiente, né, exatamente. O ambiente, né, tudo isso vai fazer com que você tenha escolhas diferentes, referências diferentes. Então, aí é outra situação posta já, né? Já é outro exemplo, né? Seja essa questão de diferenciação a depender do contato de vida que você tem, né? Toda essa experiência de vida, essa bagagem que você já traz, ou a depender da circunstância, né? A depender da circunstância, também você vai utilizar referentes que são diferentes, mais adequados àquele momento da fala. Exatamente. Então, essa questão de socialização, que Benveniste já trazia, e que Ducrot, de certa forma, também trouxe, né? Então, foi um insight, foi uma professora... os dois se complementam. Isso, se complementam. Então, para Acho que isso finalizar... pesa muito na escolha dos textos, né? Os dois textos se complementam. Não sei se foi a intenção da professora escolher os dois autores justamente porque os dois textos se complementam. Unindo os dois textos, você consegue associar o que um autor diz e o que o outro autor fala. Bom, diante do que foi exposto por todas nós, vimos o quanto o texto de Ducrot
trouxe reflexões relevantes e importantíssimas. Durante o processo de análise, nós percebemos que algumas colegas migraram e puderam aí compartilhar conosco de algumas mudanças, né, de perspectivas a partir do que fomos compartilhando no decorrer das nossas conversas. Bom, neste ponto, o autor justifica a relação de indissociabilidade entre os elementos realidade, língua, linguagem e a necessidade de referir. Sendo assim, compreendemos que, à medida que o referente é o objeto das intenções inerentes à fala, ele ocupa a situação paradoxal de estar dentro e fora dela. Assim, aquilo que referimos é aquilo de que falamos. A necessidade de referir surge quando a realidade exige de nós um posicionamento, o qual transformaremos em palavras. A linguagem, sendo um complexo sistema de relações, não só representa a realidade, mas também, por meio dela, o falante mostra a sua realidade. Se o ato de fala emitido segue uma lógica de tempo, ela, portanto, será pautada através do que digo, do sentido que dou às palavras ou tudo acerca dela. Então, a língua, a linguagem, se baseia na realidade do ser e a real necessidade de referir-se a ela através do uso do discurso, dando, portanto, a possibilidade, através da linguagem, a referência desse objeto. Então, os agradecimentos, né, Titi? Agradecemos aí, então, especialmente a professora Fernanda, né, que nos proporcionou essa oportunidade, né, de discussão com relação a DICRO. E, é claro, os colegas atuantes aqui deste vídeo, obrigada pela participação, e também para todos os demais que estão assistindo, né, agradecemos aí, e qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Mais um beijão aí. Obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo. Até logo. Tudo de bom pra Tchau. vocês. Até.